força de amor, todo bem é sempre muito bem-vindo. Bem-vinda, Aninha querida. Nosso convidado já está a postos hoje. Vocês notaram alguma coisa de diferente nessa sala hoje? Nós estamos com uma música assim futurista, metálica, diferente, para nós entrarmos na história dessa noite. Gente, eu sou fã, então já de antemão eu vou pedir para vocês as desculpas, tá? Dessa fã aqui. Essa é a música tema dos personagens principais dessa nossa live de hoje. Depois de muito tempo, de muita paciência, de muita conversa e de muitos convites, assim, me sinto muito honrada de receber ele, o Frederico Susequinde Neto. Ele é um carioca, morando nessa ilha maravilhosa desde 99, casado há quase 40 anos com a sua amorosa esposa, pai de 2 filhos, da Sabrina e do Vitor, escritor de 4 livros já. Deles eu estou no 3º lendo, sou apaixonada pelas histórias. Vamos chamar nesse momento o Fred. Gente, ao meu coração, vamos colocar essa música de fundo para recepcioná-lo. Bem-vindo! E aí, tudo bem? Tudo ótimo, quanta honra, quanta honra, quanta honra te receber aqui. Obrigado, eu que digo também. Fred, pedi só se você puder baixar um pouquinho a sua câmera, isso, para enquadrar certinho o seu rosto. Peraí, deixa eu fazer uma adaptação aqui, porque Tá eu tinha posicionado ela de outro jeito. Melhorou? Melhorou bastante. Muito bem-vindo. Fiz uma breve apresentação, tá? Sua aqui, dos seus filhos, da sua esposa, quanto tempo que você está na ilha, esse carioca, que já teve passagem pela Rede Globo de televisão. Vou querer tricotar alguma coisa com você, tá? Pela TV Record, com D mudo, né? Lá no meus stories é o E no final. Coisas da Cris, normal, tá? Nem notei. Então, Fred, nós gostaríamos de saber um pouquinho de você. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Como que o escritor entrou na sua vida? Depois de quê? Depois de um sonho. Um sonho que eu tive, né, em 2007, quando eu trabalhava na Record. E esse sonho ficou na minha cabeça. Sabe, meus sonhos sempre foram muito esquisitos, né? Tipo filmes, né? Tanto que dos 4 livros que eu tenho lançado, 2 são de sonho, né? O História Alterada e o 11º Poço. E o 5º livro, que já está pronto, esse não é de sonho. Esse aí veio num insight, assim, num banho. Trouxe muito doido. Né? Faz parte do enredo, né? É um sonho acordado, né? E o 5º livro, que é o Esferas, esse já recebi semana passada o certificado de obra inédita, né, da Biblioteca Nacional. Então agora só está faltando a capa. Eu estou em produção estou bolando a capa dele, né? Que todas as capas do meu livro. Vem o 5º livro por aí? Hã? Vem o 5º livro por aí? Vem, já está pronto, já está escrito. Eu estava terminando ele quando veio o Projeto V, que eu tive esse site, né, do Projeto V. Aí eu parei ele, escrevi o Projeto V, que incrivelmente levou exatamente um ano. Comecei em janeiro de 2020, terminei em dezembro de 2021. E nunca escrevi tão rápido assim, sabe? E uma história que veio assim muito rápida. Aí lancei em 2021 ele, e depois recomecei a escrever o Esferas, que é uma história de 3 famílias que tentam sobreviver num caos mundial, também baseado em sonho que eu tive nos anos 80. Um troço muito o que eu gosto dos teus livros, que eles trazem bastante consciência para reflexão, né?
de todas, principalmente História Alterada 1 e 2, que quando você teve esse sonho foi 2009, isso, né? Não, 2007. 2007, nós estamos Sim, em setembro de 2022 2007. e eu te mando muitas coisas, né? Ó, o que está acontecendo do livro, que já estamos nesse futuro, né? Que você previa É, nesse livro há 100 anos à frente, muitas coisas estão adiantadas. Então, a tecnologia está indo 2023, muito rápido. verdade, 2023 nós vamos ter um boom muito grande na história, para tudo. Então, eu ficaria muito feliz se as pessoas pudessem, mesmo que vendo que diz ali que é uma história que não são com fatos reais, né? Sim. Mas tem muita coisa da nossa realidade. Esse livro que eu estou lendo, que eu comecei agora, que é o Projeto V também, né? Que fala sobre veganismo e como que começa, né? E esse Sim. sofrimento dos animais. Esse Então, eu livro, ainda... ele veio assim, porque meu filho incentivou o veganismo aqui em casa. Ele com o negócio com skate e tudo mais, ele faz muito artes marciais e tudo mais, né? Ele é um zen, né? Totalmente zen, né? E ele Sim. incentivou a gente no veganismo, né? Eu não sou vegano ainda, estou na transição, né? Minha esposa está 97% já vegano, Ai, né? que coisa boa. Então, daí que Parabéns. veio a vontade de escrever esse livro aí. Tá, eu vou te fazer algumas perguntas assim, tá? Vamos entrar nos livros. Claro, vou dar uns pequenos spoilers, né? Deixar as pessoas com muita vontade de comprar porque vale a pena. Sim, sim. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou de muita leitura, mas muito na minha área, né? Então fazia muito tempo, até comentei com o Fred, que fazia muito tempo que eu não via, que eu não conseguia me envolver numa história, de ler um livro, de achar interessante. E não, eu gosto, adoro, amo ficção científica, porque toda ficção científica ela tem um fundo de verdade, né? Ela te Acaba traz tendo, uma né? reflexão, acaba tendo alguma coisa. Alguns dizem que é teoria da conspiração, né? Eu prefiro acreditar que é um passo à frente, uma visão diferente de pessoas que estão com uma visão mais à frente que a nossa. Mas Ele antes da gente ter... foi bem difícil escrever esse livro, porque primeiro eu nunca escrevi nada, né? Eu mal e mal escrevi alguma carta para alguém antes dos e-mails, né? Então eu sempre fui preguiçoso para escrever. Muito preguiçoso, né? Em português, quando eu era criança, eu sempre fui muito preguiçoso com português. E veio esse sonho que ficou de 2007 até setembro de 2009 me perturbando. Aí, quando eu saí da Record, eu resolvi escrever. Falei, como é que eu escrevo um livro, né? A Carla Cavalheiro, ela que incentivou. Ah, Fred, escreve que você tá, que eu contei para ela do sonho e tudo. Várias vezes, ela escreve para tirar isso da cabeça, né? Aí comecei, pesquisei no Google, né? Comecei a escrever da parte do sonho que eu tive, né? E aí dali a história foi crescendo, crescendo. Aí comecei a estudar todos os assuntos. Tudo que tem no livro é baseado em fatos científicos, né? Nada é inventado. Ah, eu inventei aquilo lá. Não. É tudo baseado em fatos científicos que vai acontecer. Lógico, viagem do tempo provavelmente vai ser muito difícil. Mas o resto, a parte toda de tecnologia da história, tanto que algumas coisas já aconteceram antes, eu tive que atualizar o livro, né? Verdade. E era Tá engraçado, perfeito. porque ele veio tão intenso, a história, que várias vezes eu estava trabalhando na minha oficina, né? E, de repente, vinha um capítulo inteiro na minha cabeça, eu ficava agoniado, tinha que fechar a oficina, vinha aqui para casa, ligava o computador e ficava o dia inteiro escrevendo. Vinha assim do nada, o capítulo inteiro, né? Tanto que, às vezes, veio coisas demais, eu tive que tirar alguns capítulos do livro, né? Ele ia ficar mais... Ele já é um livro grande. Ele ia ficar mais grande ainda, né? E veio assim, de várias coisas vindo do nada, né? Aí, em 2012, eu achei que o livro estava pronto. A minha esposa também achou, estava tudo legal. A gente estava procurando uma revisora ortográfica. Quando uma manhã eu acordei, me veio na cabeça que não, a história tem que ser contada pela personagem feminina, e não pelo masculino. Não pelo Ed, sim pela Kelly. Aí comecei a reescrever tudo de novo. Terminei em 2017, para ter uma ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava escrevendo a segunda parte do livro e já estava escrevendo o 11º posto também. Os três ao E mesmo tudo tempo. junto. Tudo E aí tem junto. que separar todas as histórias, né, na mente, na memória. Minha cabeça dava uma loucura.
Isso dá muita privação na gente, que eu deixava de sair, deixava de fazer muita coisa, porque eu queria sentar e ficar escrevendo. E tinha dias que eu escrevia História Alterada, tinha dias que eu escrevia o 11º Poço. Né? Mas dizem que o telefone só toca de lá para cá, né? Eu acho que a inspiração é assim também, né? A hora que ela chega, eu não posso sentar e me concentrar em esperar minha inspiração, né? Ela aparece em qualquer hora. Tanto que a História Alterada 2, a continuação, o início dela é o fim. Eu comecei a escrever pelo fim, num dia que eu estava pintando aqui a sala, fazendo uma textura na parede, 2012. E, de repente, me veio... Eu estava querendo bolar como é que eu ia continuar a história, né? Aí, de repente, me veio, assim, o final da história, né? Parei tudo, né? Deixei a tinta, até a massa secou e tudo. E fui lá e escrevi o final, e dali eu fui regredindo, né? E começando o início, começando o meio, o fim. Fui juntando as coisas, né? Até formar o livro que você acabou de ler, né? E eu tô ansiosa pelo 3, viu? Alguma coisa me diz que vem a trilogia aí. Para fazer um sentido. Não que não fizesse um sentido, é que eu tô com saudade dos personagens. Os dois são muito cativantes, realmente. Eles são muito cativantes. No começo da história, a gente fica cheio de julgamentos, né? Uhum. E julga disso e aquilo outro, que não faria assim, mas como que vão fazer isso? E vai chegando na metade da história que a gente entra nos personagens ao ponto da gente ser um deles, né? Uhum. Para viver aquilo que eles estão vivendo. Pois é. É engraçado, porque às vezes a impressão que dá até que como se eu tivesse vivido aquilo. Porque às vezes eu leio coisas que eu escrevi na história e, pô, eu escrevi isso. Sabe? Às vezes não parece que eu escrevi aquilo, que certas coisas que tem na história. Minha esposa ajudou muito, né? Principalmente quando eu mudei na narrativa feminina, né? Às vezes escrevia uma coisa, ela lia, me dava bronca. Não, isso, a mulher não vai falar uma coisa dessa, não sei o quê. Parceirona. Então ela fez muita correção, né? Sou muito grata a ela nisso, nos 2 livros, por sinal. Não, e é bom, né, esse entendimento dela poder te ajudar também, né? Com fazer o lado feminino, trazer essa sensibilidade, né? Que a Kelly é um personagem muito sensível, né? Sim. Ela é bem espivitada, mas ela é bem sensível, né? A Kelly acabei juntando a personalidade de muitas pessoas que eu conheço numa só, entendeu? Então ela formou aquela personagem que você leu, né? Foi juntando, né? Eu tenho, assim, os 2 personagens como alguém que apareceu novo na minha vida. Tá? Assim, eles são muito ricos em detalhes, em ética, em tudo. Então, ele é um livro muito reflexivo, não que a humanidade é capaz de fazer com ela própria, né? Mas na reflexão do porquê aquele casal foi parar naquele tempo. Imaginem vocês, tá? Que em Florianópolis acontece um acidente entre a Cris e o Fred, aqui um exemplo para as pessoas terem uma noção. E nesse acidente a gente vai parar 100 anos na frente do nosso tempo. E não tem como voltar. É a história de Outlander, né? Não sei se você chegou a assistir ou ler Outlander. Sim, eu vi algumas partes de Outlander. Só que eles voltaram 200 anos, né? No tempo. E esses vão para o futuro. E o que acontece no futuro e o que tem nesse livro, a narrativa e as pesquisas que o Fred fez, tem muitas coisas que já estão acontecendo agora. Até essa semana eu não vou contar para vocês o que é, porque vocês vão comprar o livro e vão ler. Sem spoiler. Essa semana tem uma publicação, né? Inglaterra, né? Está sendo a pioneira, né? Como? Inglaterra que está sendo a pioneira, né? Em quê? Que eu te mandei. Né? Não conta. Sim, na Inglaterra. Inglaterra, né? Eu vi a matéria. Então, assim, gente, vocês querem saber um pouquinho dos próximos capítulos que vai acontecer ou que vão acontecer nas nossas vidas ou na população? Leiam um livro desse cara, História Alterada 1 e História Alterada 2. É uma sequência. Sim. E depois tem o Projeto V e o 11º Poço, né? Esse Projeto V é muito legal, tanto que eu fui convidado participar de uma live do presidente da Associação Vegetariana de presidente nacional de presidente da Associação Vegetariana do Brasil, né? Olha só que legal. E ele conversou comigo sobre a história, né?
E realmente, o que acontece ali pode um dia acontecer realmente. No caso, a ciência genética está avançando muito. E vai que alguém consegue fazer o que está na história, né? Semana passada, retrasada, eu vi alguma coisa sobre entrar em processo experimental a carne sintética. Sim, sim, isso já é desde 2009. Já existe. Foi a primeira carne sintética feita, que foi por dois franceses que fizeram. Que isso eu tive que aprender também por causa da história alterada, né? Por causa da história alterada. Porque... Até a nossa forma de se alimentar vai mudar, né? É uma outra tudo, forma disso. No caso do futuro deles, só se comprar o livro para saber. E um detalhe engraçado, quando eu comecei a escrever, em 2009, eu levei praticamente um ano para escrever o esqueleto da história, sem minha esposa saber. Eu escrevi escondido, eu tinha vergonha do que eu estava fazendo, né? Sei lá quem é que se ia gostar ou não, eu escrevi escondido. Às vezes minha esposa ia passar fim de semana em Joinville, visitando os pais dela, eu me trancava onde era o lavabo hoje, era minha salinha de computador, né? Me trancava ali, sacão de batata frita, né? Coca-Cola, e ficava lá escrevendo igual um louco, até de madrugada, né? Tanto que quando eu mostrei para ela o livro, ela não acreditou. Ela riu e tudo. Até que ela viu que o troço era sério, né? Aí entendeu a história, gostou e começou me deu uns toques, né, para mudar isso aqui. Lógico, os personagens não são iguais aos reais, né, cara? Porque muitos personagens que tem na história, alguns são verdadeiros, né? Trabalharam comigo na Record e tudo, né? Então, mas alterei toda. Isso é. E me diz uma coisa, Fred, onde eles estão disponíveis hoje, os teus livros? Agora eles já estão no Brasil, né? Antes era só na Amazon americana, né? Na Amazon americana, o livro físico pela Amazon, você compra nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha e Japão e Espanha. Mas eles são em português. É engraçado, né? Mas só que a Amazon não tem no Brasil editora para fazer o livro físico pela Amazon no Brasil. Mas agora você tem a Wiplac, né? Tem a Wiclap. A Wiclap é uma editora aqui. A Wiclap é da Universidade Catarinense do Planalto, acho. Só que a editora que faz os livros ela é de São Paulo, né? Eu fiz de teste, gostei do material deles, do trabalho deles, né? O preço também não está. Esse eu comprei pela Wiplac. Aí, então, fechei com eles. Estou testando, estou vendo, né, como é que vai as vendas, né? Porque é difícil, vender livro no Brasil é difícil. Ainda mais quem é desconhecido, quem não tem nome no mercado nem nada. Botar um livro desse numa catarinense, numa livraria, praticamente impossível. Aí o livro, vamos dizer, vai custar 80, 50 vai ser da editora, 20 vai ser da livraria e sobra 10 para você. É mais ou menos hoje que está acontecendo, né? O negócio é fazer o trabalho de formiguinha, né, Fred? Você colocar nas redes sociais, colocar no YouTube da vida, né? Colocar alguns trechinhos do livro e ter essa projeção, esse crescimento nas redes sociais, que depois as editoras te procuram. O meu grande sonho, sei que é seu também, mas é ver isso aqui numa tela bem grande ainda. A História Alterada é meu sonho de filme. Assistir História Alterada no cinema agora virou, assim, meu sonho de vida também. Esse projeto meu não morreu, sabe? A História Alterada, eu já passei ele para inglês, escrevi ele em inglês, né? Falta agora achar um revisor ortográfico em inglês, né? Que me corrija tudo como tem que ser no mercado norte-americano, né? E vou tentar outras áreas, outros mundos lá, né? Tenho amigos que moram lá, que podem fazer divulgação e tudo, né? Inclusive, tem amigos americanos assim, que me seguem no Instagram ou no Facebook, que querem ler História Alterada. Eu conversei com eles, mas como está em português, eles estão tudo esperando a edição em inglês, né? E vamos ver, uma hora vai sair. Uma hora sai. É muito caro. Sai sim. Quando a gente tem um sonho, a gente joga para o universo e a gente não coloca barreiras para o universo.
A gente só diz o que a gente sonha e o que a gente quer. O como não faz mais parte da gente, tá? Sim. O como que vai descortinar, como que vai acontecer, o universo vai orquestrar tudo isso. Para nós é só aceitar, tá? Você quer, você tem esse sonho, agora o universo nos diga como e por onde. Isso vai acabar acontecendo, tá? É o nosso sonho, né? Deixa eu contar para o povo como é que a gente se conheceu. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Não. A gente vive se prometendo de vocês virem aqui jantar, tomar uma cerveja, ver o pôr do sol. Eu ia aí ver o pôr do sol, né? A Bianca conheceu o Fred através da Carla, né? Isso. A Bianca trabalhou muito tempo na Fundação Badeschi, uma fundação aqui de Florianópolis, onde ela conheceu a Carla, o Rubinho. E o Fred chamou a Bianca para fazer... para ter uma ideia da primeira capa do livro, né? Desse primeiro livro. Eu lembro que a Bianca andava com os calhamaço aqui e disse que era interessante a história se eu queria ler. Eu não mexi, eu não li, porque era o trabalho dela, né? Uma outra coisa, assim, num outro momento. E isso acho que demorou uns 5 anos, né, Fred? Mais ou menos, né? Por aí, né? Até eu conseguir ler o livro. Aí eu li o primeiro, daí eu já engoli o segundo e vamos marcar. E fazia tempo que eu estava te convidando, né, para a gente fazer essa live. Até hoje teve uma amiga sua que eu fiquei com ciúme, porque eu convidei e ele não aceitou. Mas vou fazer a live com ela ainda. É disso, tu tem seu tempo. E um detalhe é que a capa que a Bianca fez, realmente a capa ficou linda. E às vezes eu posto ela em alguma história que eu faço aqui no Instagram, né? Eu ponho a capa e ponho lá que foi. Só que o que acontece? A capa que eu pedi para ela fazer, ela fez exato como era a minha ideia. Tá, ficou pronta, tudo legal, fechei, apaguei ela, tudo. Só que aí, quando eu fui depois pesquisando no Amazon, livros, eu vi umas 3 capas iguais. A que eu tinha pensado. Igual, mas praticamente igual, incrível. E eu estava com uma pulga atrás da orelha. Não, o que eu queria, o cenário que eu queria para a capa, como não existe, tinha que ser feito em arte de desenho. Né? Tinha que pegar uma artista gráfica que desenhasse bem. Foi aí que eu conheci a Matosinho, né? Como é que é? A Alice Monstrinho, né? Monstrinho. Isso, Alice Monstrinho. Ela desenha, que é fantástico os desenhos dela, né? Então ela fez a capa do História Alterada 1, 2 e o 11º Poço. Só que agora ela não mora mais aqui, trabalha numa empresa e parece que tem exclusividade, então ela não pode fazer outro trabalho. Não pode mais. Não, entendo. Agora está na hora de dar oportunidade para uma outra pessoa. A vida é assim, né? A gente tem o Projeto que seguir. V, a capa quem fez fui eu, né? O nosso coração... Olha como. Aqui o Projeto V. Essa capa aí fui eu que fiz. Que ano que você escreveu o Projeto V? Né? Oi? Que ano que você escreveu? Comecei a escrever em 2020, em janeiro. Antes da pandemia. E que parece o danado, né? Hã? Que parece o danado, né? Do Covid, não parece? Porque é um esporo bacteriano aí. E como a história se envolve com esse esporo, né? Então, mais do que normal, eu acabei botando ele na capa. Porque a capa realmente era outra. A minha ideia era outra, uma capa de arte. Mas aí teria que ter sido feito pela Alice, né? Que como não deu. Que aí era a capa assim, o cenário era uma fazenda, né? Uma criança com uma mulher na cerca vendo assim, olhando os bois no pasto, né? E no céu, assim, um avião passando, né? E depois você vai entender por quê. Vendo a história. Então, calma, não me dá spoiler, que eu estou só na página 37 ainda. Tá. Tem muito show pela frente. É cedinho, Mas é um livro pequeno, né? Um livro mais curto, né? Sim, vai ser mais... Como eu falei, eu escrevi ele em 1 ano, né? Então foi muito rápido como eu escrevi. E realmente acabei, não vi nada mais para botar ou para cortar, no caso, né? Uma história alterada. Para vocês que estão pensando que os livros do Fred, porque ele fala em veganismo, falam em pesquisas científicas, para vocês que estão pensando que o livro é didático ou que o livro é muito em termos de filosofia, esqueçam, tá? São pessoas, seres humanos, com as suas falhas, com as suas limitações. A história é muito bem contada, ela é riquíssima de detalhes, ela é apaixonante. Tanto é que quando acabou o segundo História Alterada,
Pensei assim, eu tinha que voltar para minha realidade, sabe? Eu queria É. estar no futuro. Algumas É pessoas já me muito disseram que eu devia ter feito uma série com história alterada. e dá para fazer, Dá, e dá para fazer. poderia ter dado até. Mas Uhum. quando já me veio essa ideia, já estava lançado os dois, aí não ia Mas não é modificar. mais fácil, não é mais fácil entrar pelos meios da Netflix do que pela grande indústria cinematográfica? É, não sei, eu vamos dizer assim, eu queria transformar isso em Uhum. roteiro ainda, né? E mandar para Netflix ou para outra ou qualquer outro lugar, né? Mas ainda não consegui pensar ainda nisso, em correr atrás disso, entendeu? Falando em roteiro, vamos fugir um pouquinho daqui que eu quero fazer um pouquinho de fofoca, depois nós vamos voltar para os livros, tá? Falando em roteiro, nos conta um pouquinho. Você era roteirista da Rede Globo? Não. Eu entrei na Rede Globo como assistente de iluminação. Trabalhei nos estúdios ABCD. Entrei no final da novela que tinha Odete Roitman. Quem matou Ah, Odete Roitman? quem matou Beth É. Reutemann? Eu entrei lá 2 dias antes da gravação final e tudo, né? Que teve vários finais, né? Gravaram vários Uhum. finais e só no dia Sim, que foi ao ar que foi editado, foi. nem a gente sabia. Né? Aí trabalhei ali por alguns anos. Dali fui para o Teatro Fênix, que era onde eu queria ir, né? Que aí lá tinha a Xuxa, Trapalhões e Faustão, né? E Uhum. os especiais de fim de ano, Roberto Carlos, essas coisas. Eu trabalhava na iluminação, lá no Teatro Fênix, né? Como assistente de iluminação, não iluminador. Né? Aí depois eu passei para a edição. Fui para o CPP, que é o Centro de Pós-Produção da Globo. Aí lá fiquei até final, até sair. Fiquei, no total, deu quase 11 anos de Rede Globo. Aí lá eu fazia edição de novela, depois fiquei uns 2 anos com um video show, fazendo pesquisa, né, procurando materiais e tudo mais. Vamos falar Depois Bela? voltei para a edição de novela. Vamos falar Bela? Depois edição de novelas e algumas cenas de show, mas era mais novela, né? E foi uma época, nossa, muito boa. Trabalhar na Rede Globo naquela época era fantástico. É fantástico. É, Uhum. hoje em dia é uma outra programação, ela se remodelou toda, né? Sim, sim. É, hoje a Não, programação é bem diferente dos anos 90, nossa, era outro nível, né? As era, novelas da Globo dos anos 90, final dos anos 80, eram fantásticas, né? Tanto que dizem que a ah, eu, última grande novela da Globo foi a Avenida Brasil, né? eu era bem noveleira também, até nessa Uhum. época, que a gente podia, até onde o trabalho deixava, que também meu ritmo de trabalho era muito frenético, então eu chegava sempre quando tinha acabado as novelas. Conta para nós uma fofoca. Com qual ator que você cruzou, que você trabalhou, quem deles é o mais carismático? Tony Ramos é fantástico. Ah, ele é um gentleman, né? Ele sabe, ele no ensaio, ele sabe a fala dele e dos outros. É impressionante. Ele é uma pessoa assim, companheira, brincalhão. O Fala Bela também é outro super gente boa. A gente tinha nossa sala da técnica que descansava, né, enquanto não tinha coisa, ele ia lá na sala, conversava com a gente, brincava. A maioria deles, cara, é difícil tu dizer que, puta, aquele ator é muito chato trabalhar. É muito difícil. Tudo é ser E o humano, Mário né? Gomes, ele era esquecido com texto. Ele era ruim de Quem? texto. Mário Gomes, Mário Gomes. Tá. isso. Ele esquecia muito texto, né? E o diretor Uhum. Sabag dava bronca nele direto naquela novela. Ai, deixa eu ver. Não sei o que de anjo. Não me lembro direito o nome agora. Sexo O dos Sexo dos Anjos. Anjos. Sexo dos Anjos. Uhum. Uhum. Foi pro Sabag, o diretor, né? Aliás, o Sabag fez uma comigo uma vez. Eu estava no banco, no final da rua da Globo, né? Lá tinha a Avenida Jardim Botânico, tinha uns bancos lá. E dia de pagamento estava lá na fila, né? Aquela fila de fazer caracol dentro do banco. Eu estava perto do caixa. Aí o Sabag entrou no banco, chegou do meu lado, bateu no meu ombro, né? Ficou na minha frente. Aí ele virou pro cara atrás de mim e falou: ele avisou você que guardou o lugar para mim? Aí o cara atrás de mim, não avisou. Ele me deu uma bronca na frente de todo mundo. Aí eu falei, eles avisaram, não sei o que, não sei o que. Aí E ele fez na você não sabia brincadeira, né? nada. Falei, desculpa, esquecido, distraído. Né? Ele era assim, ele era também uma pessoa muito, muito brincalhona, muito legal. E a Xuxa, a rainha dos baixinhos, nos conta alguma coisa da Xuxa? Ah, ela é gente finíssima, né? Tanto ela como todas, na época, as Paquitas, os Paquitas, todos
todo o pessoal era muito fino, gente fina. Uma coisa que poucos sabiam é que a gente gravava a Xuxa, né? Às vezes terminava às 11 da noite. A gravação começava de manhã e terminava às 11 da noite. O dia inteiro gravando. Né? Mas um programa só ou diversos programas? Não, gravava às vezes 2 ou 3. E mesmo assim, depois do final, quando estava desmontando cenário, iluminação, ela às vezes gravava vídeos para crianças que estavam doentes no hospital, coisa assim, né? Ela fazia várias vezes isso aí à noite. E era um troço que não era divulgado, só a gente via isso lá, né? A Marlene pedia para ela se podia gravar, a Marlene Matos, né? E ela gravava mensagem para crianças. Bem legal. E aí, muitas vezes, você não entende ou você só vê a pessoa no estrelato ou as colheitas que a pessoa está tendo, né? E não vê os bastidores, tudo que a pessoa já plantou, não é verdade? Que a colheita Uma vez vai chegar, aconteceu um troço engraçado. Ela estava na nave dela, aquela navezinha que descia, né? Que descia. Ela entrou, a nave subiu, né? Eu estava na suíte, do lado do iluminador, na mesa de iluminação, né? E aí, quando a nave estava no alto, ela avisou que uma lâmpada tinha queimado dentro da nave. São 2 lâmpadas no rosto dela, de suave, né? Soft, né? E uma tinha queimado. Aí tá, a nave desceu, fui lá para trocar, né? Ela saiu, ajudei ela a descer a escada, subi, entrei, né? Tirei a lâmpada, botei a outra. No que eu baixei assim, bati no botão de abrir a porta da nave. Pensa naquela criançada gritando, achando que era a Xuxa que estava ali, a porta abriu, eu entrei com uma lâmpada olhando e batendo no botão para fechar o raio da porta e a porta era um chuchu. Uma gozação naquele dia. E tinha muitas pessoas. Como que era o esquema para as pessoas entrarem para o show dela? Era com credencial, fazia lista de espera? Eu nunca me envolvi com isso, mas eu acho que é a descrição. Às vezes já levei a minha falecida cunhada, a Helenira, eu levei ela pro Roberto Carlos, o show do Roberto Carlos, né, de fim de ano. Uma sobrinha minha eu levei para o show da Xuxa também. Que aí a gente falava direto com a Marlene, ela falava com alguém lá na portaria e já deixava entrar, né? Mas o público em si eu não me lembro como é que era, não. Não sabe eu como acho que era era. alguma coisa que se preenchia. Provavelmente, né? Acho que era por inscrição e com fila de espera, acredito eu, né? Acredito sim que. Nossa, todo mundo naquela época queria ir pro show da Xuxa, imagina. Show da Xuxa e Roberto Carlos, né? É. Disputadíssimos. Roberto Carlos era todo fim do ano, né? Até hoje, né? Acho que esse ano ainda vai ter outro dele, né? Você sabe que eu sou mestre em Reiki, né? E eu soube há bem pouco tempo que o Roberto Carlos é mestre de Reiki também. Ah, é? É reikiano. Uhum. Então, às vezes a gente... Aí algumas coisas começam a fazer sentido, né? Que ele canta bastante de espiritualidade, Jesus Cristo, né? Nossa Senhora Aparecida. E a Sandy também, a cantora Sandy, também iniciou o Reiki. Já fez o nível 1, até onde eu soube, ela ia fazer o nível 2. E assim, esse caminho, né? Do autoconhecimento, da integralidade do ser, da gente se descobrindo, né? Cada vez mais. Bom que eu tive a sorte de pegar a época dos Trapalhões, com todos eles vivos. Nossa, que era divertidíssimo gravar com eles, né? Aquela turma devia ser demais, né? Não, é divertidíssimo. E as coisas que aconteciam, as bagunças e tudo, eles eram fantásticos. Foi uma pena ter... Bem, tudo tem que acabar um dia, né? Não tem jeito, né? E eles eram muito bons. É verdade. E como eu estava dizendo, né, Fred, quando a gente entra nesse caminho do autoconhecer-se, né, de que forma que se dá, não se sabe. Vocês tiveram o Vitor, né, que veio trazer à frente para vocês, né, para buscar, né, de um outro jeito, para a gente olhar de um outro ângulo, para se preparar para essa evolução toda que está aí, né? Que nessa evolução nós temos que tomar mais consciência. Ou nós tomamos mais consciência, ou nós tomamos mais consciência, né? Ou nós nos destruímos. Sim, é. E voltando agora para os nossos livros, já que nós fofocamos... Os nossos livros, olha só a intimidade. Já que nós já fofocamos um pouquinho, né? Você pode falar alguma coisa assim, porque se eu for falar, eu vou dar spoiler, então isso eu não quero. Alguma coisa assim que instigue os nossos seguidores do Instagram, do YouTube, que depois dessa live também vai para o YouTube, tá? Para que desperte mais o desejo deles de comprar. Eu já sou uma apaixonada, não tenho físico ainda,
Diz que eu vou ter todos os teus livros na minha estante, tá? Isso é fato. E eu quero Falei autografar. eu te falei que esse ano eu teria um, né? Tá Sim. aqui, ó. Aí, o projeto V. Tá aqui. E depois, no final do livro, tem a pergunta, eu quero que você me responda. Quando você acabar a história. A história termina com uma pergunta. Respondo sim. Os livros você vai vir autografar na minha casa, você e a Ju. Vão vir jantar aqui, eu vou fazer um jantar para vocês. E você vai autografar para mim aqui em casa, tá? Daí ainda vou fazer um ao vivo aqui, tá bom? Combinado? Tranquilo, estamos aí. Estamos para somar. Né? Então, nos conta um pouquinho, assim, da história alterada. O 1, né? O 2 não tenho o que contar. Como é que pode dizer? É aquela situação, né, que você, como você viu na história, né? Como é que você vai conviver com uma pessoa, né, num mundo vazio, longe da tua família, longe dos teus filhos, dos teus pais, né? Do teu marido. O mundo tá vazio? Não sei, Sim. tá? Você sabe. Isso aí já tá no... Da sinopse? Na sinopse, Então, que eles vão para 2123, né? Devido a esse acidente. Isso em 2007, né? 2007, eles vão para 2123. 123, Quando eles chegam, eles acham que estão em 2117, mas não estão. Depois eles descobrem. E o mundo vazio, né? Eles descobrem o porquê que o mundo está vazio, né? Não existe população mundial mais, não existe ser humano e não existe nenhum mamífero. Tudo. Toda a forma de vida mamífera no planeta acabou. Eles imaginaram. Aí, como eles descobrem pelo vídeo que eles assistem o que causou isso e tudo, né? Depois eles conhecem o Dr. Einstein, né? O Dr. Einstein é a figura engraçada da história. Ele é um cara que você fica naquela, será que ele vai ajudar ou não vai? Ele fala a verdade ou não fala, né? Você nunca sabe se ele está falando a verdade ou não, né? Porque ele está querendo armar um esquema só para ficar os dois, né? E então esse Dr. Einstein ele me veio da ideia de um filme do Stanley Kubrick, o AI, Artificial Inteligência. Dali eu tirei a ideia do Dr. Einstein. E no filme tem um lugar que o personagem vai e faz pergunta, doutor quem, né? Acho que é o doutor quem ou o doutor o quê? Então, e aparece a imagem virtual do Dr. Einstein, em desenho animado nesse filme, né? Então o personagem faz a pergunta para ele responde. E dali eu tirei a ideia. Putz, História Alterada estava faltando algum elemento para juntar com os dois, né? Já que a história inteira, a história inteira é eles, né? Aí botei o Dr. Einstein, modifiquei, fiz o jeito que ele tinha que ser e colou, ficou legal. O Dr. Einstein, principalmente no livro 2, é que vem o baque principal, né, do Dr. Einstein. Né? O livro 2 tudo é surreal e ao mesmo tempo é tão real, né? É surreal e tão real, né? Porque tá aí, o futuro tá aí. Se nós imaginarmos... É engraçado que particularmente gostei mais do 2 do que o primeiro. Não sei, eu gostei dos dois. Não dá para dizer que é um ou é outro. Mas quando eu terminei o 2, eu gostei do desenvolvimento dele, né? Talvez pelo fato de eu ter conseguido finalizar a história, né? São livros, é a mesma história, é a continuação da outra história, mas são livros totalmente diferentes, né? São histórias Alterada 1, ela termina de um jeito que você se pergunta, tá, e agora? Então tinha que ter a continuação. Tem, pelo final da 1, sim, você espera, né? Que aconteça alguma coisa. É um final que você pelo final do 2, eu também estou esperando que aconteça alguma coisa. Em qual? Pelo final da 2 também, da História Alterada 2, eu também estou esperando que aconteça alguma coisa. Eu tenho uma ideia, né? Que eu chamo assim, provisoriamente seria as Crônicas de Kelly, né? Mas eu escrevi só algumas linhas e deixei de lado, por enquanto. Seria interessante, Fred, se a gente lançasse aqui, cada pessoa que leu, fazer uma pequena resenha do livro, do que achou,
para a gente colocar isso no YouTube, colocar no Instagram. Alguns desses comentários eu tenho no meu Instagram. Tem uma postagem de algumas pessoas que leram, né, e me comentaram. Né? Inclusive, eu sempre pergunto para quem leu, se é mulher, eu pergunto, você faria o mesmo que a Kelly fez? Ou se é homem, você faria o mesmo que o Ed fez? Né? Algumas mulheres dizem que não, jamais iria fazer aquilo, tomar aquela decisão que ela tomou. Né? Outros diziam que sim. Né? Eu já tive 2 leitores que odiaram a Kelly, disseram que se pudessem, afogavam ela dentro do... Dividindo opiniões. Dividindo opiniões, Então não é pode engraçado. Fazer louco, daí não tenho 3. Pois é. Mas uma hora vai ter, quem sabe. A Kelly é muito humana, o Ed também é muito humano, são personagens. E se fosse com a gente, né? E se fosse a gente nessa situação, se colocar no lugar do outro, né? Oi, Tarinha. Pessoal, cada vez que eu estou acenando aqui, o pessoal está entrando na live, tá? Está tendo bastante visita na nossa live, graças a Deus. E se fosse com a gente, né? E se a gente se colocasse no lugar, de repente nos deparamos daqui 100 anos, sem população, sem nada. Tem um filme de Hollywood, né? Que é O Último Homem na Terra, e aí tem o remake, que é com o Will Smith, né? Eu não lembro o nome desse outro título também. Ali, vamos dizer, mas nesse filme ele é o último homem na Terra, mas tem as criaturas que... Tem as criaturas, tem o cachorro, tem cachorros também famintos, né? Que aparecem também. No caso, História Alterada, não. O planeta está vazio. Sem humanos, sem mamíferos, né? Sem cachorro, não sem gato. E a História Alterada, para quem é de Florianópolis, se passa em Florianópolis. Então, interessante, que aí tem a descrição dos lugares, o que era antes, o que se tornou depois, né? Isso. Lugares que a gente nem imaginaria que teria estrada, já tem 3 pistas, né? Tanto que onde a Kelly e o Ed vão morar, existe o lugar, né? Hoje, né? Que ali em Cacupé, que a história, boa parte dela se passa no bairro Cacupé, né? Que é um bairro maravilhoso, né? E é um Trapiche, o famoso Trapiche, também tinha lá no Cacupé, né? Hoje ele está desmontado, né? Acontece tantas coisas ali no Trapiche também na história, né? É verdade. Pôr do sol, né? Nós que somos apaixonados por pôr do sol, né? E que a gente começou a nossa brincadeira, né? O meu pôr do sol é mais bonito, não o meu, que é mais bonito, né? Essa questão do pôr do sol eu tirei meu e da minha esposa, que a gente ama o pôr do sol e o pôr do sol se põe aqui na frente de casa, né? Então... Aqui em casa também, vocês têm que vir ver que o pôr do sol também Isso, assim. Só que eu não tenho essa varanda tão grande. Eu não tenho essa varanda tão grande, gourmet, como vocês têm, né? Mas tem bastante vista aqui, é bem bonito também. Isso. E aí, Fred, algumas considerações? Como eu te falei, né? Vou lançar logo o Esfera, né? Comecei esse ano a escrever um outro livro. Mais um? Seria o 6º, né? Na verdade, eu tenho 3 livros que eu comecei a escrever, mas estão parados, né? Aí, desses 3, eu peguei um para começar esse ano a escrever, continuar a escrever ele, né? E é uma história bem diferente, bem complicada, tanto que eu parei num ponto em março e não consegui avançar até agora. Do Esfera? Hã? Do Esfera? Não. Do 6º livro, O título provisório seria Muito Além do Tempo, né? E não tem nada a ver com Viagem do Tempo. Mas é uma história que eu, antes de escrever ela, eu estava pensando, o que existe de ficção científica que ninguém escreveu ainda? Aí pesquisei na internet, fiquei fazendo várias pesquisas por alguns dias, né? E não achei o assunto que eu estava com ideia de fazer. Não existe nada, pelo menos na internet, em literatura sobre essa história desse personagem, né? Aí comecei a escrever, foi se desenvolvendo legal, escrevi mais ou menos acho que perto de umas 80, 90 páginas, mas aí chegou num ponto que travou. Aí estou esperando o insight vir para continuar, porque... Esperando as informações, baixar o download. É que se passa numa época tão difícil que é difícil ter informação do que vai ser aquilo, entendeu? Muito além do tempo, né? Bem além do tempo. Por isso que
a minha cabeça tem que pensar, imaginar o que vai ser, como eu vou me encaixar o personagem com o que está acontecendo. É meio complicado, as pessoas acham que é fácil escrever livro, mas é Claro bem que não é. difícilzinho. Não é, não. Não É é, bem não. difícil. Principalmente na sequência, né? É bem E o difícil. Estera, você pode dar um spoilerzinho assim Uhum. para essa curiosa que está aqui do outro lado, do que se trata o Estera? Como eu falei, são três famílias, né? Essa história eu sonhei ela quando eu morava em Joinville. Eu morava em Joinville nos anos 80 e trabalhava na empresa Embraco. Aí um dia acordei, né, com esse sonho, né, fui para trabalhar. E eu trabalhava, foi um trabalho que não gostava nem um pouco. Que eu trabalhava numa máquina de produção de compressores. E, nossa, ela cuspia compressor um atrás do outro e eu tinha que pegar um por um e passar num equipamento para fazer a medição de micrômetro, né, das entradas de tubulação e tudo mais. É igual aquele filme do Charles Chaplin, se lembra do Tempos Modernos? Que ele ficava com aquela chave na máquina sem parar? É parecido com isso. E então, para distrair e passar o tempo, com isso aí que eu tive, eu comecei a ficar bolando a história, trabalhando, entendeu? Aí me veio essa história, tá, mas aí ficou, deixei para lá. Aí resolvi escrever ela. Há uns 2 anos para trás, comecei a escrever ela um pouco e finalizei ela agora, esse ano. Já foi para a revisora, que inclusive é a Sônia Palucci, revisora fantástica, ela que revisou todos os meus livros, né? E ela fez a revisão, me entregou agora há pouco tempo, um mês atrás. E agora eu estou atrás da capa. E depois vai para a diagramação também, quem faz é a Vitória Vick, né? Que é a esposa do meu filho. Ela trabalha com arte digital também e tudo. E ela que faz a diagramação de todos os meus livros também, né? E a história ela se passa de uma família em Joinville, né? Eles acordam assim no meio da noite com explosões na casa dele, no terreno onde eles moram, né? Na região onde eles moram, de Joinville, né? E eles têm que fugir daquilo. Então, aí começa todo o caos. Não é difícil contar, porque senão eu vou dar muito spoiler, né? E Sim, eu não posso. Nessa fuga deles, eles acabam atravessando o país, encontram depois no Nordeste mais 2 famílias que também estavam fugindo. Então, essas 3 famílias se unem e tentam sobreviver a tudo isso que está acontecendo no planeta, né? E eles se abrigam numa ilha, perto das Bahamas. Uma ilha bem deserta, né? E ali eles começam, as 3 famílias, a viverem sozinhos, né? Sem ter nenhuma notícia do que está acontecendo no mundo, sem rádio, sem nada. Não tem noção do que está acontecendo. Aí daí vai desenvolver toda a história. Ela é bem legal. As pessoas que leram, que às vezes eu dou a história para leitor fantasma, que chamam, né? Para ler, para dar opinião, gostaram. A revisora, inclusive, ela disse que ela gostou mais do que História Alterada. Olha só. Pois é. Eu acho meio difícil, porque é a minha queridinha, né? Mas depois que eu ler, eu te falo. É porque foi difícil esse livro, porque o História Alterada, tudo bem, são 2 personagens, mais 3 personagens com o doutor, né? Então é mais fácil manter o diálogo. Mas nesse livro são 3 famílias, cada família com 2 ou 3 filhos. Então eu tive que criar todo o diálogo para todos aqueles filhos, né? Eu escrevia, finalizava e voltava para criar diálogo só de um personagem. Aí depois eu voltava e criava diálogo só para outro personagem, né? Com todos os personagens. Para fazer a montagem de tudo isso, né? Porque vai ter que ter uma sequência, né, naqueles diálogos. E você não vai escrever na sequência. Não, é muito difícil escrever na sequência. Aí depois de pronto, você lê, aí você modifica falas. Aí você fica naquela, muda isso, não muda. Aí pergunta para minha esposa, o que você acha disso? Não, isso aí não dá, isso tá bom. Fica, muda. Aí é um constante, né? Você não para, né? Até chegar no ponto que depois de você ler 500 vezes, você fala, não, agora acho que ela está pronta. Agora tá do jeito que eu quero. De ir para a revisora. E a História Alterada eu tenho pena, porque eu tive que tirar um trecho da História Alterada que eu gostava muito, que é um acontecimento que tem na Ilha de Ratones, no Forte Ratones. Mas, como o livro estava muito grande, eu tinha que tirar alguma coisa. E, nossa, eu fiquei me remoendo, tiro isso, não, se eu tiro... Muitas coisas são gancho para o segundo, entendeu?
Aí, nesse caso aí do forte, ali que acontece, as coisas que acontecem ali no forte de Ratones, tinha um gancho para uma parte que acontece na continuação, né? Mas eu consegui tirar dos dois e consegui reduzir pelo menos quase 60, 70 páginas ali Que nessa pena, história. que pena. É como você mesmo viu a história, eu sou muito detalhista, né? É verdade. É riquíssimo em detalhes, É, riquíssimo. eu sou chato com detalhes, tanto que é uma das coisas que eu faço hoje, que é a restauração de bicicletas antigas, né? É porque justamente eu me adaptei com isso, porque eu sou muito detalhista. E na Globo eu trabalhei muitos anos, antes de ir para a edição, na chamada Ilha 5, Ilha 5. Até foi minha, depois, quando eu tive uma produtora de vídeo, eu botei o nome de Ilha 5 Produções. E lá você tinha que fazer a avaliação de todos os programas antes de ir para o ar. Então você tem que ser muito detalhista. Que naquela época era fita de uma polegada, né? Então, Uhum. acontecia centelhamentos, risquinho, às vezes um amassado de fita passava no vídeo. Então você tinha que assistir o programa numa sala, você com mais outra pessoa, mais outro editor. Porque numa piscada tua pode passar um erro. É verdade. E passa. Então, E era quando tudo você está com manual, né? dupla. Hã? E era tudo manual nessa época. É. Então, como você está com dupla, é difícil os dois sincronizarem uma piscada, né? Então tem menos chance de acontecer isso. Então você tinha que ser muito detalhista. Você tem o poder de o programa está pronto para ir para o ar, você não vai para o ar. Tem que corrigir isso aqui. Já tive alguns diretores que queriam até tacar o sapato em cima de mim de raiva, né? Porque eu mandei voltar para a edição. Mas Pressa, né? Mais a pressão da meta, meta, meta. pois é. Não sei se se lembra da novela Renascer. Uhum, lembro sim. Com Então, Fagundes, né? com Fagundes, a primeira fase, que era passado que a história era no passado, o diretor da época, ele fez tudo. Era o Berdinazzi e os Mezenga, era isso? O quê? O diretor? Os personagens, não, os personagens Ah, Berdinazzi e Mezenga, era na fazenda de café, era isso? isso, a Fazenda de Café. Então acho que era isso mesmo. Uhum. Então, a primeira fase foi toda filmada em externa, quase nada em estúdio. Pouca coisa estúdio, muita coisa externa. Só que na Ilhéus, visão eu do. acho, né? Hã? Acho que foi em Ilhéus. É. Só que na visão do diretor, que foi lá fazer as gravações, como é coisa antiga, Nordeste, ele quis ambientar em vídeo âmbar. Então toda a iluminação, tudo era âmbar. Diz para a âmbar, a cor É âmbar. amarelada, a cor amarelada da Uhum, imagem, uhum. né? Como se fosse envelhecido. E naquela época não tinha como hoje, você tem um aplicativo, você faz o que você quiser na Sim. imagem. E quando chegou para a edição, quando o diretor, o autor da novela viu aquilo, negativo, não vai para o ar assim. Nem ele, nem os diretores que aprovam para a exibição. Né? Porque, Uhum. porque um grande ganho da Globo naquela época, não sei se é hoje em dia ainda, era a exportação de novelas. Ah, E a novela jamais poderia ser exportada com uma imagem daquele tipo. Para o público europeu, o público americano, eles não iam entender. Aí o que entendi. acontece? Tivemos que, imagem por imagem, take por take, alterar a colorimetria de tudo. Isso hoje em dia, com Photoshop, com os equipamentos, é fácil. Mas naquela época a gente tinha um aparelho chamado TBC. Só um na Globo. Era uma caixa grande, muito grande, num carrinho que você plugava um monte de cabos nela, das saídas das máquinas de edição, né? E a imagem passava por ali e ali você alterava todas as cores. Estou falando isso de 92, 93, por aí. Imagino quase 30 anos. 30 anos, né? Pois é. 30 anos. Mas dali começou a nascer isso, o que era uma caixa gigante, hoje cabe num celular, né? É verdade. E com muito mais qualidade, tem mais essa. Então, o que Eu aconteceu? A novela acabou sendo encurtada, os capítulos iniciais, porque não dava tempo. Teve dias que a novela, o primeiro capítulo estava o primeiro bloco estava no ar, o segundo na sonorização e o terceiro na edição. A gente saía da máquina correndo, ia para o segundo andar da sonorização, os caras sonorizando, a gente manualmente, nos VTs, fazia manualmente a mixagem. Foi um troço bem louco, né? Então Por ali isso você que às aprende a vezes ter os muita. comerciais eram mais longos, então. Às vezes eles Aham, alongavam os blocos por causa disso. aham. Mas foi a única novela que deu isso. Que na Globo as novelas sempre elas estavam prontas, vamos dizer, 3, 4 dias antes do dia da exibição. Né?
Mas nesse caso dessa novela foi tudo muito apertado, né? E foi complicado, foi muito complicado. Mas ali você aprende a ter aquele troço que você não pode deixar passar nada, nenhum erro, tem que ser muito técnico, muito chato, né? Os detalhes. E nisso Sempre nas minhas detalhes. histórias eu sou muito detalhista, né? Que não passa. Teve uma atriz que disse que começou a ler e não gostou. Não gostou da Não história gostou? alterada, nem terminou a ler, porque ela achou muito detalhes. Ela queria o troço mais corrido, né? Mas aí eu falei, mas se você terminar de ler, você vai entender o porquê dos detalhes. Né? Mas a gente não agrada a todo mundo também, né? Não, nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo conseguiu. Mas, assim, é interessante, sim, tá? Sobre o meu ponto de vista, que li 2 vezes, né, Fred? A 1 e o 2. Então, eu li 2 vezes cada um deles, tá? E eu posso dizer, assim, que ela é apaixonante, ela te prende no bom sentido, né, gente? Sim. Ela te prende para você ficar naquela história, em termos de diálogo, em termos de português, em termos de vocabulário. Eu gosto também de séries de Netflix, essas coisas assim, mas um livro para a nossa cultura, para o nosso cérebro, ele é muito mais rico do que você ficar na frente de uma tela, né? Até mesmo que a gente não vê, mas você está na frente de uma tela, a tela está passando o tempo todo, né? Até que não tem nada mais decepcionante de você ler um livro, depois ver um filme e tu vê que o filme não tem nada a ver com aquilo que você leu. Nada a ver com... Exato. E assim, em termos de cérebro, de sinapses, de neurônios, a nossa cabeça vai captar tudo aquilo que a tela da TV ou do celular faz, que ele passa em ondas muito rápidas, a gente não consegue ver. A imagem fica parada, mas a tela ela fica mexendo. Você que é de TV, você sabe, né? E o nosso cérebro capta tudo isso. Ele não sabe por que a gente tem labirintite, por que a gente está tonto, por que a gente está enjoado. E um livro, não. Um livro ele vai te dar mais capacidade de vocabulário. Um livro ele vai te fazer... Você vai imaginar o personagem, né? Por mais que você fale ali que o personagem tinha olhos de cor de mel, que tinha cabelos curtos, né? Ou que tinha cabelos longos, ou que tinha cabelos cacheados. Se eu quero imaginar a minha personagem como aquela moça, aquela repórter que eu te falei, como que é o nome dela? Agora eu esqueci. Enfim, mas eu falei, né? Mara, né? É uma repórter nova agora da Record, que eu fui num passeio de barco que tava ela e um menino com drone. Para mim, aquela lá é a Kelly. No meu imaginário, né? No meu imaginário, sim, o biotipo é ela. E tem tudo isso, é assim, ó. É a nossa história que a gente está criando. E quando a gente tem muito cuidado dentro daquilo que a gente vai ler, dentro daquilo que eu escolho colocar no meu cérebro, colocar na minha realidade, porque um livro ele ajuda a criar a nossa realidade também, porque como nós somos vibração, nós vibramos, né? Então, muitas histórias que acontecem, de repente, a gente se vê acontecendo uma coisa ou outra. Como é o caso que eu te mandei daquelas competições aquáticas, né? Olha aqui, olha isso, né? Então, a gente vai tendo mais afinidade com esse campo de energia. Aí que tá a dica, tá o pulo do gato, como eu sempre falo nas minhas lives. Escolham coisas que vocês têm a capacidade de absorver depois, que vocês têm a capacidade de co-criar. E não tragédias. História gostosa, ela te traz a reflexão da tua consciência. Nós podemos chegar nisso, mas e se nós chegarmos nisso? Qual o tipo de alternativas que nós temos, né? O que nós podemos fazer dessa consciência e para a população? Então, não é simplesmente uma história de ficção ali que foi jogada em alguma coisa que eu imaginei na minha cabeça. Ela tem muita reflexão, ela tem muita pesquisa, história, né? Eu digo que ela é mais um romance do que uma ficção científica. Ela é uma grande história de romance, é um grande romance, né? Baseado em uma ficção científica, né? Mas ela tem bastante coisa futurista ali também, né? Ela tem bastante coisas que ali, né? Para quem não imagina um futuro, ou para quem não estuda, ou para quem não vê um pouquinho da evolução, ali tem bastante coisa que vai chocar. Sim, com certeza. Com certeza. Tanto que eles mesmo se conversam entre si, né? Puxa, imagine isso no nosso tempo, né? Ia ser um troço que
ninguém ia aceitar, né? No futuro era algo simples, né? Tudo Como tem no o seu passado tempo, né? também, coisas que hoje fazemos, em 1930 ninguém Como a gente aceitaria. estava falando agora, né, Fred? Pensa bem há 30 anos atrás como que você editava um vídeo, né? Como que a gente edita um vídeo hoje, por exemplo, aqui já está todo editado. Coloquei um filtro, Uhum, depois ele sim. só vai direto para o YouTube, né? Eu Eu cheguei. sou de uma época que a gente não tinha telefone em casa. O primeiro telefone que nós tivemos em casa, a minha mãe alugava por 2 salários mínimos. Você imaginou hoje? Telefone de linha que você não leva para onde você quer, como o celular, e você pagar o quê? R$ 2.600 só para ter o número do telefone? Sim, sim, eu sei disso. Que absurdo, né? É. Eu cheguei a pegar na Globo, inclusive, eu não editei, mas eu operava as máquinas AVR1, que eram vídeos, mais ou menos, para você ter uma ideia, o tamanho do vídeo, vídeo cassete, cassete de rolo, são 2 rolos, né? A AVR1, a AVR3, aliás, ela dentro de um quarto, como esse meu aqui, ela não caberia. Olha só. Era um monstro, movido a ar comprimido e eletricidade, né? Mas o video show precisava muito dela para as fitas antigas, entendeu? As fitas de 2 polegadas. Cada fita pesava 15 quilos. Olha bem. E Nossa, espaço para armazenar tudo isso, né? uhum. A máquina era monstruosa. E para ligar ela, para botar a fita, era toda uma função. E tudo manual. Tudo manual, eu tinha que puxar gavetas e regular, 1000 regulares, até a imagem ficar na qualidade boa para você capturar ela, né? Olha, o Imagina. pessoal daquele tempo que trabalhava com edição com isso, devia ser tudo muito forte, Os porque as nossos fitas eram filhos nem muito sabem o pesadas. que é isso, né? A gente ainda tem uma ideia por causa dos computadores, das TVs de É. tubo, né? Tinha todo o sistema financeiro. Imagina, a gente tinha uma sala que tinha só. Como que chama esse? O modem do celular era maior que um Uhum. refrigerador duplo. Um modem, né? Os nossos filhos nem sabem o que é isso. Oi, Samara, Não, não. bem-vinda. Então, meu querido, olha só, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, porque a gente já passou de 1 hora Já? conversando e foi, né? E Nossa. fluiu. Assim, para as tuas considerações finais, tá? Agradecer muito a tua presença, assim, estou muito honrada, muito feliz, tá, gente? Vamos comprar esse livro, eu vou postar depois os livros nos Então, stories. eu que agradeço a chance de estar aqui. E os livros estão na loja Uiclap, né? É loja.uiclap.com. Tá, eu vou loja.uiclap.com. colocar depois E também. lá tem os 4 livros disponíveis em físico, ou se quiser em e-book, Amazon Brasil. Entra lá, procura o nome dos livros que vai estar lá. Aliás, um detalhe, como poucas pessoas leem e-book. Eu fiquei Eu tenho decepcionado. hábito, audiobook e e-book, eu tenho bastante hábito. Inclusive, eu achei engraçado. Os leitores que eu conversei, que leram e-book, tudo acima de 40, 50 anos. Que Não conheci nenhum engraçado. jovem que tenha lido e-book. Engraçado isso, né? Mas é uma cultura que vai mudando. Ó, o Kaká Godoy está dizendo que foi muito legal. Parabéns, a Kaká, tá? A Cacá, Samara Martins, Daniel Conte Sá, Lisboa, Vivi Luz, Ju Maiorca, João Mateus, Sara Salvador, Ju Susequinde, conhece? conheço muito bem. Muito. Jussu, não, Ju Susequinde também, ela mandou o coraçãozinho, tá apaixonada. Acho que ela tá apaixonada por você, viu? Acho que sim. Cacá Há 40 Godoy, anos. há 40 anos já, é uma vida, né? A Yara Carbone Rocha, Yara, grande Yara. Ela Paulo leu a história. Standler, Yara Carbone de novo, e agora não dá mais para puxar. Mas foram mais pessoas que foram entrando ao longo, tá? A Yara Carbone, ela leu as 2 histórias. Andréia Hoffman, essa é minha sobrinha, Liz Costa, Ju, uma outra Ju aqui, deixa eu ver. Patrícia Inês Borges. Não, ele não desce mais, daí ele volta de novo, tá? Foi bem prestigiado, meu amigo. Obrigado. Bom, Agradeço a todos que assistiram.
Gratidão, gratidão. Ele vai ficar gravada essa live, tá? Depois nós vamos passar lá pro YouTube, tá? E reafirmo para vocês, gente, maior presente que vocês podem se dar e que vocês podem dar também para quem gosta de leitura. É um presentão. Vai encher o coração de vocês, a cabeça e a consciência para refletir. Melhor presente que tem. É verdade. Eu concordo com você. Não falamos, foi do 11º poço, hein? Você disse que o primeiro poço eu vou me identificar muito com a personagem, né? Isso. Estou curiosa já. Uma hora a gente conversa sobre esse livro, porque ele é bem polêmico. Então, eu gosto de uma polêmica. Então, mas agora eu vou conversar mais um pouquinho com a doutora Inês aqui, tá? Aí depois eu vou te dar meu feedback, tá bom? Tá bom, então. Querido, beijo grande para você. Eu que agradeço. Fique em paz, tá? Muita gratidão. Dá beijo para a Ju também, que eu não a conheço. Tá bom? Vai conhecer. Vamos marcar alguma coisa, tá bom? Isso Fica mesmo. com Deus. Namastê. Tá bom. Obrigado para você também, para todo mundo. Tchauzão. Tchau, tchau.